Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um Papo com a Paty. E hoje é dia de recebermos uma convidada muito especial. Sejam bem-vindos. Hoje é dia de Papo com a Paty. Nós vamos falar hoje sobre saúde do aparelho reprodutor feminino. E hoje a minha convidada é a Paulinha, a Paula Nogara, que acabou de entrar. E eu vou convidá-la para fazer a transmissão conosco. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando, está começando mais um Papo com a Paty. Oi, Paulinha. Olá, tudo bem? Tudo Boa noite. bem? Boa noite, como você está? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje vou esperar o pessoal ir entrando aqui, vou falar sobre o que nós vamos falar. Eu sempre coloco o meu retorno aqui no computador para ficar mais fácil. Que nós vamos falar hoje de um assunto que interessa muita gente chegando por aí, Luciane, Dona Nil, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muita gente. E nós vamos falar do aparelho reprodutor feminino. E é um assunto complicadinho para muitas pessoas, né? Seja muito bem-vinda ao Papo com a Paty. Às quintas-feiras eu sempre tenho um convidado especial. Hoje, com muita honra, você está aqui comigo. Eu fico muito, muito feliz. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta para as pessoas que não te conhecem, para a gente poder começar a nossa conversa aqui, tá bom? Ok. Meu nome é Patrícia N. Eu sou homeopata, sou psicanalista, sou professora, radiestesista, fisioterapeuta, tá bom. É, E a gente já tem o Papo com a Paty, que todas as segundas e todas as quintas. E hoje a minha convidada de honra é Paula Nogara. Paula, se apresente, por favor. Ok. Então, eu sou a Paula Nogara, eu sou farmacêutica, especialista em citopatologia. Vou explicar um pouquinho o que é a citopatologia, que é o exame preventivo do colo uterino, né? Então, a gente detecta alterações no colo uterino, bem como as infecções cérvico-vaginais, que é o tema aí da nossa live hoje, né? Então, essa é a minha primeira especialização. E eu sou especialista também em ciências da homeopatia, então sou terapeuta homeopata e tenho mestrado e doutorado na área de biologia molecular. Uau! Um currículo assim super. Trabalhei bastante tempo com as infecções vaginais e alterações. Então, tem bastante assunto para falar. É isso aí. Então vamos pedir a participação de todo mundo. O assunto é bom, nós vamos começar agora. Chama a galera para cá que o Papo com a Paty está começando e hoje o Papo com a Paty é com a Paula Nogara. Paula, vamos lá. Quais são os principais problemas assim que tem nas mulheres que elas ficam, sabe, enlouquecidas? Porque nós, quando temos qualquer tipo de corrimento, qualquer tipo de coceira, sabe? A gente fica desesperada e a gente não sabe diferenciar uma coisa de outra. A gente fica em desespero. Quais são os principais problemas que aparecem? Então, a gente tem vários. A nossa microbiota vaginal ela é extremamente rica, né? E nós temos vários tipos de micro-organismos que colonizam o nosso colo uterino, né? O nosso aparelho reprodutor feminino. Mas quando a gente tem qualquer desequilíbrio no organismo, algumas bactérias elas se sobrepõem a outras que são benéficas. Então aí a gente tem as infecções cérvico-vaginais, né? Os Sim, principais sintomas são os corrimentos. Então, dependendo do tipo de infecção, o corrimento ele pode variar de acordo com o aspecto, né? Então, coloração, viscosidade, cheiro, são todas características que podem ajudar a gente a estar identificando qual é o micro-organismo que está causando infecção, certo? Mas existem vários micro-organismos que produzem corrimentos muito semelhantes.
Então, um exame que pode ser feito para detectar o tipo de infecção vaginal é o exame preventivo. Então, através do exame preventivo, ele é um exame que é feito para detecção de alterações pré-câncer, né? Para detectar essas alterações que levam ao câncer do colo uterino. Mas Sim. ele tem mais de 80% de sensibilidade para detecção de infecções vaginais. Então, como no SUS, por exemplo, tem muitas mulheres que não têm condições de fazer vários exames, né? O exame de rotina, que é o exame de Papa Nicolau, ele pode ser um auxiliar no diagnóstico da infecção. Então, é muito importante a gente estar detectando qual é o micro-organismo que está em desequilíbrio nessa microbiota, para a gente poder estar tratando ele de forma correta. Então, uma das infecções mais comuns, né, que é uma das maiores queixas clínicas em ginecologia, é a candidíase, né? Ninguém nunca teve, ninguém sabe o que é isso. A gente vai perguntar para quem já teve, para a gente ter uma referência. Ah, desculpa. Mas aí vou te falar uma coisa que tem um outro tipo de corrimento, que ele é fisiológico e que ele pode trazer sinais e sintomas muito semelhantes ao da Cândida. Então, tem várias mulheres que tratam Cândida a vida inteira e, na verdade, elas nem têm Cândida. Então, o exame preventivo de Papa Nicolau, ele é um exame que ajuda a gente a fazer um diagnóstico, né, de qual micro-organismo que está ali em desequilíbrio para a gente poder estar tratando da melhor forma. Entendi. Menina, essa questão de candidíase é um problema, né? Porque a maioria das pessoas tem vários sintomas, são muito sintomáticas, e tem gente que parece que fica com candidíase, assim, a vida toda. Tem gente que fala, nossa, eu não me lembro de uma época que não tenha candidíase. E assim, esse tipo de problema, quando a gente vai levar para o lado da psicossomática, a gente sabe que muitas vezes a gente está querendo afugentar alguma coisa que não está sendo muito grata por ali. Então, relações sexuais, quando não está muito legal, aí a gente faz o processo de candidíase, a gente bagunça essa flora, né, bacteriana da vagina, e aí favorece esse tipo de manifestação. E isso é bem delicado, porque a gente tem que tratar, vamos dizer, topicamente, né, no local, e a gente tem que tratar também o emocional dessa pessoa, porque a mulher fica se sentindo até menos mulher com candidíase, né? Alguém de vocês aí já teve, quer colocar o relato aí pra gente, como se sente diante de um tipo de problema, como a candidíase, compartilha com a gente para a gente enriquecer aqui o nosso ambiente. Mas, E uma coisa que é bem importante é que esse desequilíbrio na microbiota, ele pode ser causado por diversos fatores, mas o emocional é um fator bem importante de desequilíbrio, porque a gente vai alterar em todo o nosso pH dos fluidos, inclusive o pH vaginal. Ele tem uma determinada faixa que é apropriada para que não cresçam micro-organismos patológicos. Então, se há um desequilíbrio no pH vaginal, a gente vai ter o favorecimento do terreno para que cresçam outros micro-organismos. Aí, dependendo de como que eles vão do tipo de pH. Então, tem micro-organismos que crescem em pH alcalino, tem predileção por esse tipo de pH. Tem micro-organismos que crescem em pH mais ácidos, né? E também tem alguns micro-organismos chamados anaeróbios, que eles crescem em ambientes com ausência de oxigênio. Aí, durante a nossa live, eu vou explicar um pouquinho a diferença aí desse microambiente, né, que favorece o crescimento desses diversos micro-organismos, porque a gente tem N micro-organismos, né? E tem algumas infecções vaginais
que a citologia, o exame preventivo, ele não vai detectar. Aí a gente tem que fazer um exame mais específico, como é o caso da gonorreia, da sífilis, né? São infecções vaginais que elas apresentam um determinado corrimento, mas não é possível detectá-las no exame preventivo. Aí teria que Eu não avaliar. sabia que não pegava em exame preventivo essas Não, doenças. não, porque elas são bactérias, então tem bactérias que a gente consegue detectar no exame preventivo, por exemplo, é a Gardnerella immobiluncus, porque elas cobrem as células do colo uterino, elas formam um biofilme em cima dessas células. Então, a partir desse biofilme é que a gente consegue identificar esse tipo de infecção, que é a chamada Klussel, que é a célula guia. Então, quando a gente vai avaliar a morfologia celular no exame preventivo, a gente consegue avaliar a presença dessas células que estão cobertas de bactérias. E somente essas duas bactérias fazem esse tipo não é alteração, mas elas de colonização celular. Aí Entendi. tem outros tipos de bactérias, outras formas de detecção, mas a sífilis e a gonorreia a gente não detecta pelo preventivo. Por isso que, além do preventivo, a gente faz vários exames de sangue, vários outros tipos de exame, né? Isso, uhum. Até quando a mulher está grávida, é pedido um exame de rotina, né, de sífilis, é pedido exame de rotina também para clamídia, que é uma bactéria que é a DST mais comum no mundo, é por Chlamydia trachomatis. E É mesmo? então eu vou explicar um pouquinho assim. O colo uterino, ele é composto por um tecido parecido com a pele. É um tecido epitelial com várias camadas de células e tem o canal vaginal, endocervical, que é por onde o nenê passa na hora do parto. Esse Sim. canal, ele tem um tipo de célula que produz muco. Então, são células que a gente chama de glandulares ou endocervicais, porque elas são produtoras de muco. A Chlamydia trachomatis, ela tem especificidade por esse tipo de célula. Então, ela vai estar localizada no canal entre o colo uterino e o corpo do útero. Então, a mulher, quando ela está grávida, se ela tiver colonizada com Chlamydia trachomatis, ela pode passar a clamídia para o bebê. E aí o bebê vai ter complicações oftálmicas, vai ter complicações respiratórias, porque são o tipo de célula que recobre a mucosa ocular e que recobre a mucosa do aparelho reprodutor, do aparelho respiratório. Então, são exames que são pedidos de rotina, porque eles podem passar para o bebê, né? Na hora do Entendi. parto. A Consuelo está até perguntando para a gente qual é o tipo de exame que faz para diagnosticar a clamídia. É um teste é um teste sorológico, é um teste parecido com o teste da sífilis. É um teste sorológico que vai fazer a detecção da presença desse tipo de bactéria. E assim, pelo Papa Nicolau, a gente até consegue diagnosticar clamídia, mas a sensibilidade é baixa, é menos de 60%, porque nem todos os exames preventivos são bem coletados. Eu ia Então, perguntar era isso. se não tiver células desse canal, a gente não consegue detectar clamídia, porque ela é uma bactéria que vai estar dentro da célula. Entendi. Ô, Paula, esclarece pra gente, assim, você estava falando da clamídia, né? Chegou a citar algumas outras doenças, a gente falou um pouquinho, fugiu o nome, toda hora foge, gente. Toda vez que eu vou dar aula, esse nome foge. Qual o nome da outra que a gente falou? Que Cândida? todo mundo tem? Cândida. Foge, toda hora foge o nome de candidíase. Mas tenta, dentro da sua experiência, diferenciar para a gente
o tipo de corrimento, se dá para a gente diferenciar de, por exemplo, o corrimento de candidíase, um corrimento de um outro tipo de bactéria, eles são diferentes? Sim, eles mudam em questão de aspecto e coloração e odor, né? Por exemplo, a candidíase, se a paciente estiver colonizada somente por leveduras de cândida, ela vai estar numa fase assintomática. Então, ela começa a ter sintomas de candidíase quando essa levedura ela se transforma em uma hifa ou uma pseudo-hifa. Então, ela produz projeções que grudam na célula. E daí isso faz com que tenha um corrimento com aspecto grumoso. Porque daí essa cândida ela vai estar na forma de hifa ali grudadinha na célula. E o pH vai estar mais ácido, por isso que a gente tem sintoma de ardência coceira, tá? Então, são sintomas característicos. Ou seja, antes da ardência e coceira, vai ter um corrimento que parece um leite coalhado. Isso, ele é de aspecto mais grumoso. Então, esse é um corrimento de candidíase. Quando a gente tem um excesso de bactérias acidófilas que deixam o pH mais ácido, a gente vai ter um desvio de flora chamado vaginose citolítica. O que significa isso? Os lactobacilos que compõem a microbiota normal do meio, eles se alimentam do glicogênio presentes nas células do colo uterino. Então, explica para o pessoal o que é o glicogênio. O glicogênio é a glicose, né? Então, a célula vai estar cheia disso e ele usa esse substrato para produzir ácido lático. Então, quanto mais ele se alimenta, quanto mais glicose tiver dentro da célula, mais alimento vai ter para esse micro-organismo, mais ele vai estar em quantidade. E isso vai fazer com que o meio fique mais ácido. Então, para ele obter o glicogênio de dentro da célula, ele precisa lisar, ele precisa quebrar essa célula. Então, a gente vai ter um corrimento com muito resto celular. É óbvio que isso é microscópico, a gente não consegue ver a olho nu. Mas isso faz que o corrimento aumente em quantidade e ele produz um corrimento muito semelhante ao da cândida. Então, essa é uma condição que muitas mulheres desconhecem e tratam a cândida como se fosse... Tratam a vaginose como se fosse cândida. Isso. Então, assim, a vaginose ela é mais persistente que a cândida? Então, essa vaginose, ela ocorre... a gente tem esse processo fisiológico, mas a gente vai ter um pequeno aumento no corrimento vaginal na segunda fase do ciclo menstrual. Então, na primeira fase, que vai até mais ou menos do dia da menstruação até o 12º, 13º dia, a gente tem um equilíbrio hormonal no corpo. No 13º dia para o 14º, a gente vai ter um aumento no estrógeno e quando tiver o pico do estrógeno, a gente tem a ovulação. Isso. A partir daí, o estrógeno cai, a progesterona começa a subir. É nessa fase que tem um aumento da progesterona que eu vou ter mais proliferação de células que contêm glicogênio. Então, por isso que fisiologicamente, na segunda fase do ciclo, após a ovulação, a gente tem um aumento fisiológico no corrimento. Mas isso deve ser brando, sem sintomas. Quando é muito exacerbado e com sintomas, a gente pode pensar numa vaginose. Né? A vaginose, o sintoma dela é parecido com a cândida também, na questão de ardor e coceira? Sim, porque o pH vai estar mais ácido, porque eu vou ter muita produção de ácido lático. E como eu vou ter muito resto celular, o meu corrimento vai ficar com aspecto mais grumoso, muito semelhante ao da cândida.
Deixa eu fazer uma pergunta que as pessoas sempre me falam, e eu sei que desse assunto de candidíase e vaginose você entende muito bem. Muitas mulheres já chegaram para mim e falaram assim, Paty, eu sei que a candidíase a gente não pode consumir muito açúcar e nem leite. Aí você me vem falar da vaginose, que é também a questão da quantidade de glicogênio na célula, também vai afetar. Os dois são alimentados de verdade por esses tipos de alimentação? Sim, se eu tenho um excesso de glicose, ele vai se acumular na célula, né? Então, uma forma de você estar amenizando, né, esses distúrbios, isso não deixa de ser uma disbiose. É igual a disbiose que ocorre no intestino, porque a microbiota Sim. intestinal é muito parecida com a microbiota vaginal, né? Então, quando você tem um processo de disbiose, o que você faz? Você tem que reduzir açúcar, você tem que reduzir leite, você tem que reduzir glúten. Então, a alimentação ela vai ser muito benéfica quando a gente consegue regular a alimentação para ajudar nesses processos de desbiose e de vaginoses. Agora, tem um outro tipo de vaginose que é o extremo oposto da vaginose citolítica, tá? Que é quando eu tenho uma mudança de pH para um pH mais alcalino. É, porque até agora a gente falou de um pH mais ácido. Mais ácido. Uhum. Num pH mais alcalino, o que vai se sobrepor são as bactérias que causam a vaginose bacteriana que eu falei anteriormente, que é a Gardnerella immobiluncus. Então, a Gardnerella immobiluncus, por ter esse pH alcalino, vai ter um cheiro específico o corrimento. Então, todas as bactérias e micro-organismos que crescem em pH alcalino vão ter um corrimento com odor de peixe podre. É bem Aí já responde a pergunta aqui da Consuelo, que está perguntando se a vaginose tem odor fétido. Então, se tiver esse odor de peixe podre, que não é nada agradável, nós estamos tendo uma vaginose por pH alcalino. Isso. E essa vaginose, além desse odor, muitas vezes a mulher não sente. Quem sente é o parceiro, porque ele se intensifica durante a relação sexual. Porque o sêmen também é alcalino. Então, você vai deixar o ambiente propício para aquela bactéria. Então, ele vai... O odor vai acentuar durante a relação sexual. Então, muitas vezes a mulher não sente, mas o parceiro sente durante a relação. Então, é uma característica também desse tipo de vaginose bacteriana que cresce em pH alcalino. Outro micro-organismo bem importante que cresce em pH alcalino é o Trichomonas vaginalis. É um parasita. E esse parasita, ele é considerado uma doença sexualmente transmissível. Então, nem todas as infecções vaginais são DSTs. Então, isso é um conceito, às vezes, muito errado que as pessoas têm. Eu ia te perguntar isso. Porque as DSTs são aqueles micro-organismos que são repassados pelo parceiro. Candidíase você tem na microbiota normal. Ela está ali na forma de levedura. Ela só vai se tornar patogênica quando muda o ambiente ali, que ela encontra um ambiente propício para crescer. A cândida, ela tem preferência por um ambiente mais ácido, mas ela também cresce em ambiente alcalino. Eu orientei um TCC de uma aluna que fez essa comparação da cândida na forma infecciosa com o tipo de microbiota que estava aparecendo, né? E a gente teve uma maior incidência de cândida patogênica no ambiente com mais lactobacilos, que é um ambiente mais ácido, né? Mas a gente também observou em menor quantidade, mas é possível observar a associação, muitas vezes, de várias infecções. Entendi. Entende? Então, só voltando um pouquinho, eu estava falando do Trichomonas, Isso. ele também vai apresentar
um odor de peixe podre, porque a tricomonas só cresce em ambiente alcalino. Então, se não tiver Entendi. ambiente alcalino, ela não vai encontrar meio propício para proliferar. Então, uma das características é esse odor de peixe podre. Mas diferente da vaginose bacteriana, a candidíase, ela produz um corrimento de cor mais esverdeada e ele apresenta bolhas. Então, é um corrimento bolhoso. Então, essa também é uma diferença que dá aí para você diferenciar a vaginose de Vaginose da Klebsiella candidíase. da tricomonas, né? Entendi. Que são dois micro-organismos que crescem em ambientes alcalinos. Tá, o tricomonas, então, tem esse corrimento esverdeado e bolhoso. Isso. Tá. Pergunta básica que o pessoal está fazendo aqui e eu vou completar. É, todos esses micro-organismos, eles também podem ser passados para o parceiro? Os micro-organismos normais. Tricomonas, Gardnerella. Então, DST, ela é uma doença que é transmitida através da relação sexual. Então, ela é transmitida pelo parceiro. Quais são as infecções vaginais que são DSTs? Fora a sífilis e a gonorreia, que não detecta no preventivo, nós temos como DST a clamídia, que é a DST mais comum entre as mulheres no mundo, e as mulheres não sabem que tem. A infecção pelo HPV, que também nem sempre as mulheres sabem que tem. É por isso a importância das mulheres estar fazendo preventivo anualmente, porque o HPV, existem vários tipos de HPV. Alguns deles são considerados carcinogênicos, ou seja, eles causam câncer. E esses tipos de HPV que causam câncer, eles não produzem sintomas. Que legal! O HPV que produz sintoma, que na verdade o sintoma do HPV é a verruga genital, eles são normalmente os HPVs de baixo risco oncogênico. Então, eles não causam câncer, só causam verruga. Então, muitas vezes a mulher pode estar infectada com HPV e não está sabendo. É por isso que a gente vai avaliar todo ano o exame preventivo, porque através dele a gente consegue detectar lesões pré-câncer. Porque o câncer do colo uterino, ele não é um câncer que cresce de repente. Ele leva desde a infecção pelo HPV até o câncer invasivo, ele leva aproximadamente 10 anos de incubação, Até celular. na live um pouquinho mais cedo, a Consuelo, acho que foi das primeiras perguntas que ela fez. Ela perguntou o que você achava desse protocolo, acho que do Ministério da Saúde agora, de fazer o preventivo a cada 3 anos. Você concorda com isso? Então, dependendo da mulher, se ela tem eu não concordo muito, a não ser que seja uma mulher que já esteja na pós-menopausa. Muitas vezes aí essa mulher já... Porque a faixa de incidência de câncer de colo uterino são em mulheres de aproximadamente 40 anos. Mas, durante o meu projeto de mestrado, eu acompanhei mais de 230 mulheres com lesões do colo uterino. E eu peguei um caso uma vez de uma menina de 22 anos, que estava grávida do 4º filho e estava com câncer do colo uterino. Meu Deus! 22 anos. Então, muito jovem. Vamos fazer um cálculo. Se a mulher tem a sua primeira relação sexual, vamos já chutar meio alto, né? Uns 15 anos. Que tem mulheres que têm relação mais cedo, Antes. né? Mas vamos supor que com 15 anos ela tenha a primeira relação e se infecta com HPV de alto risco, de risco oncogênico. E ela não faça nenhum preventivo depois disso.
Aos 25 anos, ela pode estar com câncer. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo o preventivo anualmente. Porque você vai pegando os estágios pré-câncer. Esses 10 anos, eles demoram aproximadamente, porque a gente tem vários graus, né? Tem o baixo grau, o grau moderado e o alto grau, e daí depois a gente tem o câncer in situ, o câncer invasor. Esses 10 anos, eles levam em média para chegar até o grau moderado, mas do grau moderado para o grau acentuado, ele é muito rápido. E o que a gente tem experiência é que você vai pegar muitas mulheres já no grau moderado e acentuado. Às vezes Ou até seja, qual foi o tempo que ficou sem fazer exame, né? É por isso que, assim, o que a gente observava também, que eu observei durante o meu projeto de mestrado. Muitas mulheres, elas estavam indo ali pela primeira vez e elas já tinham 50, 60 anos, que aí começa a aparecer sintoma e quando começa a aparecer sangramento, dor no baixo ventre, aí já está no estágio mais avançado da coisa. Entendi. E muitas mulheres não procuram fazer exames anualmente porque elas têm medo do resultado. Pois é, muita gente não faz exame porque tem medo. Aí tem medo porque não fez exame. E aí vira um ciclo vicioso, sabe? Eu não faço exame porque eu tenho medo de chegar lá e ter uma lesão de HPV, de ter um câncer, de ter alguma coisa. Mas e se eu não fizer e depois aí não tem tratamento? E começa uma loucura. As pessoas, elas entram em ansiedade, vão tomar até antidepressivos, mas não vão fazer o exame. Que é o que resolve, de fato, descobrir o que está rolando, né? Eu vou te fazer uma pergunta que a Andressa colocou aqui pra gente. A Andressa é a sua colega, né? Isso. De turma? Qual que é a sua opinião sobre os lactobacilos com cápsula intravaginal? Então, eles ajudam a equilibrar a microbiota e a equilibrar o pH vaginal. Então, Eu ia te perguntar o que que ajuda. A gente já descobriu uma coisa. é a mesma coisa que a gente vai, para tratar desbiose intestinal, a gente também usa lactobacilos via oral, né, para reposição de flora. Então, intravaginal também é super indicado. A não ser que seja uma vaginose citolítica, né? Mas ela não é tão comum de acontecer. Né? Tá. Tem alguma outra medida que a gente possa fazer sem ser o lactobacilo intravaginal? Ninguém vai sair daqui correndo comprando lactobacilo intravaginal, porque precisa de uma avaliação, precisa passar por um ginecologista, fazer um exame para saber exatamente o que você tem. Porque senão você vai lá usar alguma coisa, um lactobacilo para uma coisa, está precisando para outra. Então, assim, quando a gente fala de lactobacilo, nós estamos falando de um quantum, sabe, gigantesco. Então, você tem que saber qual você precisa, qual você pode usar. Daí isso seria interessante com indicação, né, do profissional capacitado, habilitado, Isso. né? As terapias integrativas complementares também são uma ótima ferramenta, né? E a gente É isso que eu ia complementar agora, porque assim, né? muita gente está perguntando se pode tratar, né, tanto as vaginoses quanto a candidíase com homeopatia. Pode se tratar sim. Agora, nós precisamos estar atentos para prestar sempre atenção primeiro, o que que tem de verdade. E isso o homeopata muitas vezes não pode te passar um exame. Entendeu? Mesmo que seja um médico homeopata. Porque se ele não for da área de ginecologia, ele não vai colher um exame adequado para mandar para saber o que tem. Então, assim, sabendo-se de posse do que tem, isso é muito importante a gente ter essa noção. Eu não brigo com médico, quem é meu aluno sabe. Paulinha faz curso comigo do meu soma. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que ter a noção de que nós devemos nos utilizar dos recursos que temos. E precisamos fazer exames e saber exatamente o que tem. No achismo, nenhum profissional vai tratar. Exatamente. Então, depois do exame, pode falar. Outra técnica das terapias integrativas que também pode ajudar,
que é chamado biomagnetismo. Não sei se você conhece, né? Eu conheço. O biomagnetismo é uma terapia com ímãs que, através da polaridade dos ímãs, porque a gente tem polos negativos e polos positivos, né? Sim. Quando a gente tem um desequilíbrio no pH do organismo, seja ele vaginal, seja ele de algum outro fluido, a gente vai ter excesso de cargas, né? No pH ácido, nós vamos ter excesso de prótons. No pH alcalino, nós vamos ter excesso de elétrons, né? Que são cargas negativas. Prótons são cargas positivas. Então, a carga positiva deixa o ambiente mais ácido. Carga negativa deixa o ambiente mais alcalino. Pela técnica de biomagnetismo, eles colocam que sempre tem um micro-organismo que vai dando suporte a outro. E isso é uma coisa que eu via na minha prática de citopatologista. Era uma coisa que eu questionava muito a minha orientadora. Eu falava para ela que eu observava uma mudança no pH vaginal quando tinha alterações pré-câncer. Sempre o pH ficava um pouquinho mais alcalino, porque eu via essa mudança de microbiota, que era comum assim nas lesões de alto grau, né, próximas do câncer. Então, assim, o biomagnetismo, ele fala que as bactérias dão suporte para os vírus, os fungos dão suporte para os parasitas, né? Então, sempre tem um micro-organismo que está fazendo ressonância com o outro, eles se dão suporte para crescimento. Então, fungo e parasita se adequam em ambientes alcalinos. Bactérias e vírus em ambientes mais ácidos. Mas também tem a ressonância entre eles, né? Então, por isso que eu digo, a cândida é um fungo. Ela cresce em ambiente ácido, mas ela também cresce em ambiente alcalino, né? E um micro-organismo lhe dá suporte ao outro. Então, através da aplicação desses ímãs em determinadas regiões do organismo, você consegue equilibrar essas cargas, né? E isso pode estar ajudando a equilibrar o pH do organismo. E aí então, eu vou colocar uma vírgulazinha nisso aí, que tudo eu acho que contribui. Quando nós lidamos com conteúdos, sabe, positivos ou negativos, cargas que nos vão chegando emocionais, nós vamos vibrando exatamente aí na forma de alcalinizar ou acidificar o nosso organismo. Então, vai depender muito do que a gente está passando para que a gente mude o pH do nosso organismo como um todo. Aí, todo o seu organismo, ele entra num sofrimento. Aonde é que vai ser afetado? No seu ponto fraco. Aí, ali, o seu ponto fraco, seja o intestino, seja na área pélvica, vaginal, seja na boca, seja no coração, seja no estômago. Muita gente fala, eu tenho uma dor de estômago incrível. Eu não posso receber nem notícia boa porque meu estômago dói. Então, é no momento que a gente olha e fala assim, peraí, quer dizer que tudo que chega até você, você recebe. Então, é aí que a gente vai começando a fazer uma adequação de receber ou não as coisas que chegam. Porque senão a gente vai ficar adoecendo, 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 numa forma de pedido de socorro, mas a gente não vai cuidar. Porque o biomagnetismo, ele vai ajudar o seu organismo a entrar nesse equilíbrio e eliminar a energia de vírus, bactérias, fungos, parasitas, todos eles. Mas se você não ajudar com a sua cabeça, com o seu emocional, daí a pouco você está doente de novo. Se você não retirar a causa do adoecimento, né, você vai estar tapando o sol com a peneira. Exatamente. E é justamente por isso que eu vou pedir aqui um tempinho, um timezinho, que nós já vamos para 40 minutos de live, você vê que passa super rápido, e o pessoal está enlouquecido colocando as coisas e eu nem consegui ler, para convidar quem está aqui na live para participar do nosso curso, semana que vem, presentaço, 3 dias de curso de homeopatia, primeiros passos, onde a gente vai começar a falar um pouco sobre como a homeopatia age no seu organismo, como ela funciona. Vocês veem aí, né, a Andressa falando, homeopatia, yes! Por quê? Porque funciona, porque a gente entende como ela age no organismo, tá aqui a Paula, uma super profissional,
um currículo maravilhoso e é uma pessoa que usa de homeopatia para tratar seus pacientes, justamente porque ela entende dessa questão da causa do adoecimento. Então, assim, mesmo você que não é terapeuta, não quer ser terapeuta, só quer entender, faça o curso, é 100% gratuito, pode ir lá no meu perfil, que vocês vão conseguir achar a forma de fazer a inscrição, seguir tudo direitinho, porque é outra vida. A gente descortina um bocado de coisa, assim, na nossa vida, quando a gente começa a trabalhar com a homeopatia. E eu vou voltar aqui, a Andressa colocou pra gente que essa questão até da alimentação, acho que foi, vai aumentar a inflamação, né? Vai favorecer a inflamação, e aí todos esses processos, seja com bactéria, com fungo, com parasita, eles vão piorar de forma absurda. A Consuelo perguntou lá atrás, é porque eu vejo as perguntas, gente, eu lembro, eu não vou ficar, às vezes, localizando exatamente a pergunta, mas eu vou fazer aqui, Consuelo, me desculpe. É, ela perguntou assim, quais desses, na verdade ela perguntou um específico, mas eu vou perguntar para você. Quais desses, na hora de fazer o tratamento, precisa tratar o parceiro também? Os que são DSTs, principalmente tricomonas. Tricomonas é de praxe tratar o parceiro. É engraçado que quando tem candidíase, trata-se o parceiro também, né? O médico Sim, geralmente passa. tá, uhum. E HPV, por exemplo, que é um vírus, não tem tratamento. Então, o tratamento, na verdade, Na alopatia. sim, claro. O tratamento, na verdade, é você estar observando as alterações que ele gera na célula e que levam ao câncer. Né? Então, o tratamento convencional para o HPV, você pode fazer cauterização das lesões, né? Você pode queimar elas, as lesões tanto no colo uterino quanto as verrugas. Daí existem alguns protocolos, né, que fazem isso. Pode ser por cauterização ou você tratar quimicamente, né, com ácidos que vão fazer a descamação das células ali para a lesão, né? E a tricomonas, né, que tem, e clamídia também. A Que são clamídia as também tem que tratar o principais. parceiro. Uhum. E outra questão que eu ia falar, no começo eu falei sobre micro-organismos que crescem em ambientes com ausência de oxigênio, né? Que são Ah, os é verdade. micro-organismos anaeróbios. Então, existe uma bactéria chamada Actinomyces, que é uma bactéria que cresce em mulheres usuárias de DIU. Porque Ah, o DIU diminui a oxigenação do local e propicia o crescimento desse tipo de bactéria. Então, mais de 40% das doenças inflamatórias pélvicas, aquelas famosas salpingites, que dá problema nas trompas, são por clamídia e pelo actinomyces. Então, é uma bactéria que tem que tratar, porque ela pode causar e essas qualquer tipo de DIU? pélvicas. Oi? Qualquer tipo de DIU, porque nós temos o DIU de cobre e nós temos o DIU de medicamento, que é o Mirena. Sim, Os qualquer dois tipo tipos favorecem? favorece. Porque fica o fiozinho para fora, né? E os dois diminuem a oxigenação do local. E isso propicia essa bactéria. Essa bactéria é uma bactéria comum do trato orofaríngeo. Então, ela é transmitida para a região vaginal através do sexo oral. E se a mulher for usuária de DIU, ela pode ter o crescimento desse tipo de bactéria. Ela não vai crescer se a mulher não tiver DIU, porque ela precisa dessa diminuição do oxigênio, porque ela é uma bactéria anaeróbica. Então, também é Entendi. mais um tipo de infecção. O corrimento é muito parecido com o corrimento de uma vaginose bacteriana, né, por Gardnerella, só que ela não tem aquele odor característico da vaginose. Então, são alguns detalhes, às vezes, que ajudam na identificação, né, do tipo de infecção.
E a questão das vaginoses, a grande dificuldade de tratar, e eu já vi algumas pacientes que a gente foi orientando, junto inclusive com o ginecologista, tá bom? A gente pode trabalhar em parceria, tá tudo bem, é que tem muita dificuldade de controle dessas infecções, mesmo utilizando de antibióticos quando são bactérias, mesmo utilizando antifúngicos, várias reclamam essa questão do odor, muito difícil o controle. E aí vem assim, uma dieta mais rígida, a questão da medicação que a gente precisa usar. Existem banhos de assento que são adequados, Paulo? Sim, pode ser usado também para ajudar a equilibrar, principalmente nesses casos de alteração do pH para um pH mais alcalino. Ah, quando o pH é mais alcalino, o banho de assento pode ser mais indicado. Isso. Tá, a questão, eu quero até colocar isso, porque eu já tive uma pessoa que eu tratei com essa dificuldade. Ela tinha candidíase por excesso de limpeza. Então, assim, nós estamos num momento onde muita gente acaba tendo um toque por excesso de limpeza. Esses dias eu encontrei um amigo meu com as mãos inchadas por ressecamento, pelo volume de vezes que lava a mão e esfrega muito. E a gente está fazendo isso. E nós fazemos isso com o excesso de banho. E essa menina, como ela tinha toque de limpeza, ela lavava muito as partes íntimas. E aí não tinha a lubrificação natural da pele. E aí Você vai favorecia ela com estar uma candidíase de repetição violenta. e você vai estar tirando os micro-organismos saudáveis, né? Que mantêm a microbiota em equilíbrio, aí os patogênicos vão se sobressair. Sim. A Andressa está colocando para gente que os óleos essenciais também são interessantes como banho de assento. Obrigada pela contribuição, Andressa, que eu nem sabia que podia usar óleo essencial em banho de assentos. Então, para quem tem conhecimento com relação a isso, profissional que pode indicar a Andressa, que fez a live com a gente também sobre homeopatia e terapias naturais, né, terapias integrativas, ela faz essa questão dos óleos essenciais, e eu acho muito bacana a gente ter essa possibilidade também, porque eu acho que os banhos de assento muitas vezes trazem muito alívio, né? O pessoal na internet coloca muita coisa, coloca a questão da aplicação de iogurte natural, um bocado de coisa, e eu fico assim, como assim? E aí nós temos uma questão que a gente precisa tratar, e eu repito, se você não trata o emocional, se você não trata o porquê, porque algumas pessoas que tinham muitos problemas com candidíase e com vaginose, Paula, muitas vezes tinham muita dificuldade com relação ao ato sexual. Então, o ato sexual, muitas vezes reclamava assim, nunca foi prazeroso para mim, eu não consigo encontrar prazer, ou eu não gosto do fulano, tem coisa que faz que eu não gosto. Então, assim, aí a gente amplia um pouco mais isso e entende que essa reação do organismo, tanto de ficar mais ácido ou mais alcalino, favorecendo o tipo de proliferação de micro-organismos, ok? Carol Saldanha. Carol, nós não falamos sobre isso, e eu não sei se a Paulinha sabe sobre isso. Paulinha é farmacêutica, né, e tem uma especialização na área de citopatologia, mas a Carol queria saber se você tem algum conhecimento sobre vaporização do útero. Eu não sei o que é, não vou mentir. Não, também não. É que Carol, vamos de procurar 2015 para sobre isso para cá quem? eu foquei na homeopatia, então tô meio por fora dessas novas terapias aí. Andressa, é exatamente isso, é uma forma de espantar o parceiro. Por isso que muitas vezes a gente faz esse tipo de reação. Então, a gente pode olhar se o relacionamento realmente está bom. Por quê? Porque quando a gente vai olhar até pela área, né, da sexologia, a gente vai ver que, assim, o homem, se ele não quer ter relação sexual, ele não tem ereção. Mesmo que ele use estimulantes, um pelo.
Mesmo que ele use estimulantes, ele não tem a ereção. Ok, ele já deu o sinal de que não vai ter relação sexual. A mulher, muitas vezes, fala, ah, não, passa um gel que resolve. E aí, ela não tem como fugir muito disso. E aí, ela foge, muitas vezes, espantando o parceiro, fazendo, né, os problemas vaginais de repetição. E aí, eu pergunto, essa questão de gel, de óleos, como é que fica isso para esse pH vaginal? Prejudica? Não, não sei dizer, porque eu não avaliei. Eu acho que o pH é neutro, então não deve interferir. Até vou dar uma pesquisada sobre, É uma sobre coisa a... interessante para a gente saber, né? Aham, Quando mas quando eu provavelmente o falei, pH é neutro, então não deve é, influenciar. quando eu falei com a doutora Áurea, que é fisioterapeuta pélvica, ela falou que a coisa mais neutra que a gente teria era o óleo de coco. Eu achei fantástica a dica dela, porque o óleo de coco, ele realmente é bem natural, é barato, né? E a gente tem que ter realmente bastante cuidado. É, eu sei que você é da área de citopatologia, não tô, eu estou colocando que às vezes você tinha conhecimento de algum óleo. Até quando a Andressa falou que pode usar, e alguém falou que pode usar o de melaleuca. Não, de verdade, eu não sei. Não conheço sobre óleos essenciais para indicar banho de assento, porque eu acho que isso é muito sério. Mas eu sei que existem chás que são extremamente curativos, mas o melhor que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, descobrir qual que é o problema, chegar e falar, ó, o que está acontecendo é isso e o agente é esse, né? Aí, a partir daí, a gente pode tratar de outras formas. Aí sim, vamos usar os óleos, vamos usar a homeopatia, e a homeopatia faz um trabalho super bacana sobre isso, Porque sabe? ela vai Vamos, pegar, Andressa, fazer a uma homeopatia live? vai pegar esses aspectos mentais e emocionais, né, que às vezes estão como a raiz do problema, né? Exatamente. E quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa com câncer, a gente pega uma pessoa com traço de comportamento que a gente precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado, e que está fazendo essa questão, né, de mudar o pH do organismo como um todo, dependendo do que ele está recebendo, às vezes durante anos, vem ali, né, funcionando daquele jeito, e aí favorece o tipo de lesão. Isso é extremamente importante. Pessoal, perguntas? Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma live com a Andressa. Me mandou uma mensagem para a gente marcar uma live sobre essa questão do como que a gente pode usar esses óleos essenciais. A Andressa, pelo jeito, sabe tudo de óleos essenciais. Ok. É, não, não, tá todo mundo aqui. Tá. Eu vou responder uma pergunta da Consuelo, que ela perguntou se as DSTs podem ser tratadas com homeopatia. O que eu sempre coloco? Tudo você pode tratar com homeopatia. Mas dependendo do tipo de coisa, nós precisamos obedecer o protocolo médico ou o protocolo indicado pelo Ministério da Saúde. Nós não vamos ser negligentes como homeopata em nenhum grau. Eu dou muita aula de homeopatia e todo mundo que eu dou aula sabe disso. Eu não desobedeço o protocolo. Então, se tem que tratar, vamos tratar junto. A mesma coisa de você falar, pode tratar câncer com homeopatia? Poder, você pode. Mas eu, Patrícia, não trato e já me recusei. Eu acho que eu nunca falei isso para vocês, Paulo, nem em aula. Eu me recusei terminantemente a tratar uma pessoa com câncer de colo de útero. Ela estava com uma lesão por HPV. Eu falei para ela que eu só a atendia se ela me trouxesse o exame. Ela me trouxe. Quando ela me trouxe, eu falei, pode procurar um médico. Aí ela falou, não, eu sou naturalista, eu vou tratar com homeopatia. Eu falei, então procura outro homeopata. Eu não te trato. Por que eu não trato? Porque aquela mulher, que era uma mulher de 32 anos, se eu não me engano bem, com uma criança de 4 anos, ela ia morrer com aquilo. Porque a lesão precisava ser cauterizada. E ela não queria cauterizar. Era uma lesão grande. Então, nós não podemos ser irresponsáveis como profissionais da área terapêutica de pegar uma pessoa com uma lesão de colo de útero grande e falar, ah, não, vamos tratar com a homeopatia. A lesão está lá, gente, já aconteceu.
O que que a gente vai fazer? Ah, Patrícia, nós conseguimos, eu testei, realmente tenho HPV e quero tratar isso aqui. Tenho herpes, quero tratar. Opa, vamos tratar. Agora, eu vou deixar a lesão lá e sem fazer nada? Não. Como profissional, eu não faço isso. Eu sou extremamente cuidadosa, sabe? Não vou deixar a pessoa fazer uma coisa dessa. E eu falei, eu só trato se você me trouxer aqui o protocolo, tudo das consultas médicas, o tratamento que você está fazendo. Se você estiver fazendo tratamento médico, nós vamos trabalhar junto, você vai ficar excelente. Você pode ter certeza disso. Por Então, isso que assim, é uma terapia integrativa, né? Porque ela vai integrar o exatamente. tratamento, né? Ela não vai ser o tratamento por si, né? E sem a gente ter esse cuidado, né? Porque a homeopatia, ela tem uma certa limitação, né? Não, a Sim, gente trata de tudo, mas não é tudo que pode ser tratado, né? somente com a homeopatia. Uhum. Muitas vezes nós vamos ser complementares, integrativas. Nós não somos terapias alternativas, não é uma alternativa, é complementar. A gente vai tratar junto. Andressa, a Franciele pediu para você repetir o nome da bactéria que dá com o DIU. Actinomyces. 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 Paulinha, faltam 4 minutos. Eu nem olhei direito o tempo, me desculpe, passou super rápido. Quero te agradecer imensamente por ter participado conosco. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Então, eu também queria te agradecer por topar fazer essa live, né, junto comigo, para poder falar um pouquinho da minha experiência profissional, né, e antes da homeopatia, né, e gostaria também de agradecer a presença de todos que fizeram perguntas, que contribuíram aí com a nossa temática, né, e sugerir para as mulheres que estão nos assistindo, né, que elas cuidem da sua saúde ginecológica, que elas procurem o seu médico ginecologista anualmente para estar fazendo seus exames preventivos, que pelo método do exame Papa Nicolau a gente consegue detectar muita coisa, né? Então pode estar aí ajudando na saúde do sistema reprodutor feminino. Paulinha, muito grata, que Deus te abençoe, que você continue com esse conhecimento fantástico. Pessoal, siga a Paula no Instagram, ela tem muito conhecimento, principalmente essa área, como ela é farmacêutica, conhecimento maravilhoso, pode agregar e ajudar muitas pessoas. Gratidão imensa por ter topado fazer a live, que possamos fazer outras, né, aprofundando um pouco mais sobre o assunto, essa profissional maravilhosa que você é. Gratidão, que Deus abençoe. Pessoal, lembra aí, Papo com a Paty, segunda ainda tem. Quinta, a gente já está no curso. Começa quarta-feira, faça sua inscrição. Me siga lá, o link está na minha bio. Siga lá no perfil do Instagram. E aí vocês vão conseguir fazer o curso de homeopatia Primeiros Passos. Beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa estar aqui segunda-feira com um assunto novo. E façam a inscrição. Vamos estar junto quarta, quinta e sexta. Aulão. Beijo. Beijo da Paty, até a próxima. Gratidão, Paulinho. Tchau, Tchau. tchau.